Gente, tudo bem? Eu vim trazer uma informação para vocês sobre autismo, que eu falei um pouquinho lá nos stories, mas eu queria alongar aqui para vocês entenderem melhor. O que acontece? Eu estava fazendo uma pesquisa agora para me preparar para a live para vocês com conteúdos científicos e comprovados para agregar e ajudar aí nesse aspecto da alfabetização das crianças, principalmente dos autistas, obviamente. E aí, o que eu encontrei de pesquisa mais recente para trazer para vocês? No mundo inteiro existem mais de 1.000 intervenções práticas para autistas. Dessas 1.000 intervenções, oficialmente, 111 práticas, digamos que elas são consideradas mais eficazes. Dessas 111 práticas, o que vem para nossa realidade aqui enquanto Brasil? Falando de Brasil, o que os profissionais descobriram? Que os autistas passam, em média, no decorrer da vida, por 15 práticas de intervenções diferentes. O que isso sinaliza para a gente? Isso sinaliza que os pais vão trocando de intervenção, eles não se aprofundam nos conteúdos, eles não entendem como o autismo funciona. Porque não é só a mudança de comportamento da criança, não é só porque ele cresceu, é realmente porque fica testando. E aí o que eu quero alertar para vocês? Muitas vezes o testar não significa que a intervenção não funcione. As intervenções precisam de um tempo para acontecer e para a gente conseguir enxergar. Em média, uma boa prática de aba, seguindo os horários, todos os objetivos propostos, e a criança, além de tudo, também está bem amparada na parte de medicação e com outras intervenções, está dentro da escola, os pais estão bem antenados nos comportamentos da criança e tudo mais. A gente fala aí de 3 meses, né, pra gente já notar alguma mudança. Isso falando de aba. Por exemplo, eu percebo assim que numa aula, né? Falando aí de aula ou de uma prática psicopedagógica, eu também percebo aí uma mudança significativa na criança com 2, 3 meses também. Os pais me relatam que dependendo da criança e as horas que ela passa comigo, que no mesmo mês eles já notam diferença. Então, assim, o que eu quero alertar para vocês com isso é que vocês tenham paciência e olhar atento para esta situação. E parem de ficar trocando de profissional toda hora. Porque a troca de profissional faz com que o outro profissional comece tudo do zero. É impossível ele saber se ele está dando continuidade ou não no processo da criança, porque ele tem que entender. Vocês precisam entender o seguinte: a gente leva mais ou menos aí, dependendo da criança, da resistência da criança, pelo menos aí umas 2, 3 semanas para conquistar a criança no processo de atendimento. A gente não ganha a criança imediatamente. E se a gente pensar aí no autista, que dependendo já tem suas resistências, já tem suas dificuldades, ele fatalmente ele vai, né? Mudou de profissional, mudou de sala, mudou de repertório, enfim, ele fica mais fechado. A gente que, né, que não tem nenhum diagnóstico, a gente fica quando chega num ambiente novo. Então, entendem como isso afeta e prejudica o processo? Então, assim, é muito sério pensar que um único autista vai passar por 15 tratamentos ao longo da vida. E não quer dizer que esses 15 tratamentos deram certo. Às vezes, um deu certo. Entendem? Então, assim, fiquem atentos aos resultados dos filhos de vocês. Fiquem atentos ao que eles têm demonstrado para vocês. E assim, o profissional precisa de tempo. As coisas não acontecem da noite para o dia. Então, assim, precisa da contribuição dos pais. Porque eu vejo assim que muitos pais acham que só o profissional vai trazer resultado para o filho. E não é. Vocês também precisam fazer a parte de vocês. Então, assim, às vezes o profissional vai e orienta, fala: olha, mãe, olha, pai, você precisa ler, você precisa sentar com seu filho todo dia, você precisa fazer tal atividade, você precisa fazer. E aí, cadê que o pai e a mãe faz?
Não faz. E aí deixa só pro profissional, aí vai dizer que o profissional não deu resultado. E às vezes não é o profissional que não deu resultado. É vocês também que não contribuíram com o processo. Eu entendo perfeitamente que às vezes é pesado, que dói, que é cansativo. Mas, gente, a gente precisa às vezes deixar a gente de lado um pouco e olhar para a criança. Porque às vezes o que acontece? Imagina, se ele passar por 15 tratamentos ao longo da vida, quer dizer que na infância, que é o período que o cérebro está em maior desenvolvimento, a gente perdeu. Entendem? A gente perdeu esse espaço, que era o melhor momento para intervenção. E logicamente a gente sabe que aqui no Brasil a gente já tem um atraso, né? Porque os médicos levam tempo para diagnosticar, uns dizem que é porque não querem dar um diagnóstico, já rotular a criança. Outros dão cedo, depois os pais ficam bravos porque aí não era aquilo, era outra coisa. Então a gente sabe que tem, né, várias situações. Então, já sabendo disso, qual é o nosso papel? Estimular. Por isso que eu sempre bato na tecla. Precisamos aprender sobre desenvolvimento infantil. Precisamos entender os processos da criança. Precisamos entender minimamente o que é uma educação de qualidade. Precisamos entender minimamente o que é neurociência. E precisamos ensinar as crianças a trabalhar as emoções. Coisa que a gente não faz. A gente não faz. E aí, assim, eu acabo parecendo repetitiva. Mas não é essa a minha intenção. Eu quero alertar vocês, porque a gente perde um tempo gigantesco quando a gente não pega firme e faz as intervenções necessárias. E para fazer a intervenção necessária, a gente precisa o quê? Entender a nossa criança. Entender o processo de autismo. Então, assim, eu espero que fiquem um alerta para vocês. Lembrem-se, os filhos de vocês possivelmente passarão por 15 tipos de intervenções diferentes durante a vida. Isso não é um bom sinal. Isso é bem complicado, porque deveria uma coisa ou outra já funcionar e fazer essa pessoa encaminhar. Entendem? Então, fiquem atentos. Se precisarem de ajuda, contem comigo. E comenta, curta, compartilha e me diga o que vocês estão achando de tudo isso que eu tenho trazido aqui para vocês. Eu preciso ajudá-los de alguma forma, porque eu não quero que essas coisas ficam repetindo com as outras crianças, já tá no outro nível, né? A gente sabe que as leis estão, né, há 30 anos aí, as leis em relação aos autistas e as pessoas com deficiência. Acho que já tá na hora da gente tomar pra gente mesmo, enquanto pai, enquanto mãe, a parte que nos cabe e fazer essa coisa toda funcionar. Tá bom, gente? É isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau.